nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós terminamos mais um artigo do nosso catecismo que trabalhou a transmissão da revelação divina. Nós vimos como ficou claro em tudo que pudemos refletir nesse artigo que, graças a um desígnio da sabedoria de Deus, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja, eles estão de tal modo entrelaçados que um não tem consistência sem os outros. E que juntos, cada qual ao seu modo, sob a ação do Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. E aí, então, nós chegamos à série de parágrafos resumo. Estamos no parágrafo número 96. O Catecismo sempre apresenta esses resumos no final de cada artigo que vai desenvolvendo. Parágrafo 96. O que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram por sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações, até a volta gloriosa de Cristo. Sabemos que Jesus não escreveu nada, ele anunciou o reino de Deus, ele pregou acerca da vontade do projeto do Pai, e ele pessoalmente instaurou o reino de Deus entre nós, ele instaurou a sua igreja, ele é o fundamento permanente da igreja, mas foram os apóstolos que receberam esses conteúdos dos ensinamentos e dos atos de Jesus, e eles o interpretaram, esses ensinamentos também. Paulo faz uma belíssima interpretação sobre o mistério de Cristo, ele não apenas repete o que Jesus disse, ele reflete sobre a pessoa e a obra do Senhor. Então, o que Cristo confiou aos apóstolos, eles o transmitiram por escrito, e aí temos os textos do Novo Testamento, mas também pela sua pregação, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações, até a segunda vinda de Jesus. Parágrafo 97. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito da Palavra de Deus. É uma citação da Constituição Dogmática Dei Verbum, Palavra de Deus, Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Sagrada Escritura e Sagrada Tradição constituem um só depósito da Palavra de Deus, no qual, como que em um espelho, a Igreja peregrina contempla Deus, fonte de todas as suas riquezas. Tivemos a oportunidade, então, de discorrer bastante longamente sobre a relação entre Sagrada Escritura e tradição. Inclusive, lembrando que existe a tradição, com T maiúsculo, né? E as tradições eclesiais ou eclesiásticas, locais e contingentes, que vão se sucedendo, que podem ser superadas e até supressas ou suprimidas. Mas a grande tradição, enquanto fonte, ou melhor, caminho de transmissão da palavra de Deus, ela permanece sempre. De modo que Sagrada Tradição e Sagrada Escritura constituem um só depósito da palavra de Deus. Parágrafo 98. Em sua doutrina, vida e culto, a Igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que ela crê. Esse talvez seja o grande desafio de todos os tempos, a transmissão da fé. E a Igreja não transmite a fé, ela transmite tudo o que ela é e tudo o que ela crê, pela pregação, pela doutrina, sim, mas também pela vida, a vida dos santos, é sempre um evangelho aberto, né? Aliás, uma reflexão que vale para cada um de nós. Lembra-te que a tua vida talvez seja o único evangelho que muitos irmãos irão ler. E também pelo culto. Na liturgia, a Igreja transmite, pelo convívio direto com o mistério, tudo o que ela é, tudo o que ela crê. Parágrafo 99.
Graças ao seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, de penetrá-lo mais profundamente e viver dele com mais plenitude. Essa teologia, ou essa doutrina do senso sobrenatural da fé, mostra que não apenas o magistério, não apenas a hierarquia, não apenas os ministros ordenados recebem o Espírito Santo para transmiti-lo de maneira indefectível, mas o conjunto dos fiéis, quando eles manifestam, né, ou quando o conjunto dos fiéis manifesta a sua adesão, o seu consenso universal em questões de fé e de costume, esse conjunto dos fiéis, ele detém esse carisma da indefectibilidade, da infalibilidade. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada, porque todos receberam a unção do Espírito Santo que os instrui, como diz a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 20 e 27, porque esse mesmo Espírito que conduz a igreja é aquele que conduz a igreja à verdade completa. Então, graças a este seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, mas também vai penetrando sempre mais profundamente e vivendo desse depósito, ou desse dom da revelação divina, de maneira mais plena. Tivemos a oportunidade de ver que, de fato, a compreensão tanto das realidades como do depósito da fé, ou como das palavras do depósito da fé, pode crescer na vida da igreja. E isso pela contemplação e pelo estudo daqueles que creem, daqueles que meditam a palavra de Deus em seu coração. Basta ver a obra de tantos santos que deixaram em seus escritos reflexões novas e, ao mesmo tempo, profundíssimas, sobre os conteúdos da própria Sagrada Escritura. Outros fizeram um trabalho de resgate, né? Verdades antigas e sempre novas. É o que dizia Santo Agostinho falando da sua própria conversão. Ó beleza tão antiga e sempre nova, quão tarde eu te amei. Jesus mesmo tinha dito que o Evangelho, o reino de Deus é como o pai de família, o bom pai de família, que do depósito, né, do seu coração, ele tira coisas antigas e novas. Seja como for, aqueles que meditam a palavra de Deus ou as palavras do depósito no seu coração contribuem para o crescimento do conhecimento da verdade revelada, particularmente a pesquisa teológica. E, finalmente, o parágrafo número 100, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da Igreja, ou seja, ao Papa e ao conjunto dos bispos em comunhão com ele. Essa interpretação autêntica em nível dogmático acontece de uma maneira especial nos concílios ecumênicos, mas também a história mostra que a dimensão sinodal da Igreja apresentou crescimentos significativos no conhecimento dogmático a partir de sínodos ou concílios regionais ou locais, que depois foram assumidos pela Igreja na sua totalidade. E assim, nós concluímos também essa parte de resumo e de revisão do nosso artigo 2º. No próximo programa, nós começaremos a falar mais diretamente sobre a Sagrada Escritura. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.